Olá, eu sou Mauro Rodrigo e o objetivo do canal iuSapiens é trazer conhecimento para você, seja através de dicas, histórias de amor, histórias de vida, histórias de terror ou relatos de traições. O nosso objetivo é enriquecer o nosso conhecimento. Como vocês podem perceber, eu tive que interromper a gravação do nosso vídeo porque eu tive que ir trabalhar, fazer o meu programa na rádio. Bom, continuando aqui o meu relato, agora nesse momento eu, com a ajuda de um amigo que também queria ser locutor de FM, entramos em contato com essa nova emissora comunitária que abriu no nosso bairro. E por coincidência, esse meu amigo tinha um grau de parentesco com os donos da rádio e ficou mais fácil da gente fazer parte dessa rádio comunitária. E nós ganhamos 2 horas de programa de segunda a sábado nessa rádio, das 20 às 22 horas. A gente fazia esse programa em dupla, que foi muito legal. E inicialmente, um dos donos da rádio, ele que operava a mesa de som para a gente. E o problema, quando pessoas manejam a mesa de som, é que o tempo fica meio diferente, tipo dá um delay. Vou dar um exemplo. Eu estou falando alguma notícia ou anunciando alguma música, falando com algum ouvinte e peço para colocar a música. No caso, eu não vou pedir no ar, eu vou falar, bom, e agora nós vamos ficar com a música tal. Só que o tempo dele soltar a música é diferente, porque ele tem um raciocínio diferente do que o meu. Aí fica aquele espaço vazio, sem som nenhum. E a diferença de ficar sem som no vídeo, como aqui, eu posso ficar gesticulando e vocês poderiam ainda assim entender. Agora no rádio não. No rádio qualquer segundo que fica sem som parece que a rádio saiu do ar. Então não é bom perder esse tempo. Só ficou melhor num dia que o dono da rádio teve que faltar e ele me ligou e disse: olha, hoje não vai poder ter programa não, porque eu estou viajando, não vai dar para voltar a tempo. Aí eu falei para ele, mas eu consigo operar. Aí ele falou, se você consegue, pode ficar à vontade. Aí eu comecei a operar e ficou bem mais fácil, porque eu regulava a altura do som, a música de fundo para eu poder falar por cima, o tempo certinho da música entrar, ficava sem espaços vazios, então foi bem mais tranquilo. E uma outra coisa muito importante que aconteceu depois que eu passei a operar para o nosso programa é que tinha um aparelho lá chamado de MD. Antes, a rádio tinha que encomendar comerciais de rádios famosas do outro município e pagava uma quantia alta para ter esses comerciais gravados. Como eu comecei a fuçar, a mexer nesse aparelho de MD, se eu não me engano é mini disc, e eu comecei a gravar os comerciais da rádio, fazendo assim uma grande economia. E a novidade é a seguinte, você que está aí tem que ser curioso, procure descobrir as coisas, até a parte técnica da rádio. Você com certeza ganhará muito em sabedoria com relação à sua profissão. Não somente falar, ser o locutor, mas também poder fazer outras coisas que ajudem no crescimento da rádio que você estiver trabalhando, tá ok? Continuando ainda na CBN, na Central Barcelense de Notícias, que tinha um prefixo, se eu não me engano, era 94.3. Eu lembro que eu ajudei muitos locutores, dei muitas dicas aos locutores que estavam nessa rádio, pois eu já tinha uma certa experiência, já havia trabalhado
fazendo estágio na AM anterior, e eu já adquiri um conhecimento legal. E os outros também eram iniciantes, então eu dava conselhos. Tinha até um técnico que ele tinha vergonha da voz. Ele achava que ele não era capaz de fazer locução. Um dia, eu, conversando com ele, convenci ele a participar do programa falando. Depois de alguns dias, ele estava fazendo o próprio programa. Interessante isso. Mais para frente eu vou explicar o que aconteceu depois com esse companheiro aí que começou a fazer o programa. E eu, com aquele meu parceiro do programa, a gente tinha bastante ouvintes, muitos. Só que eu recebia muitas cartas. Na época nem tinha telefone nessa rádio e a conversa era por cartas. E o interessante é que esse meu colega, ele namorava sério, era praticamente noivo. E ele não recebia muitas cartas. Na verdade, eu acho que ele recebia carta da namorada. E eu recebi muitas cartas. Eu acho que ele ficou meio incomodado com isso. Ele foi e falou comigo assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos separar. Vai ser o mesmo programa, de segunda a sábado, só que ficou decidido que eu faria o programa na terça, na quinta e no sábado, que eram os dias que ele tinha que ir namorar. E ele ficou com os outros dias, segunda, quarta e sexta. Só que tem um detalhe, alguém pode pensar, mas então você ficou chateado com ele, ou ele com você? Não, nada disso. Quem operava o programa dele era eu também. Ele me pediu, você pode operar para mim, porque eu não sei operar e tal. Eu falei, pode deixar que eu opero para você. Aí eu fiquei operando no dia que era a minha folga, entre aspas, e trabalhava um dia sim, um dia não, fazendo locução, e foi assim por um bom tempo. Fiquei mais ou menos um mês. Sempre quando acabava o nosso programa, que era até as 22 horas, começava o Recordações, que era feito pela dona da rádio. Só que um dia ela chegou para mim e falou assim, quer ficar com o meu horário? Eu não tenho tempo mais, estou trabalhando muito. Moral da história, eu acabei ficando com o horário das 22 à meia-noite, fora das 20 às 22. E eu lancei o programa Good Times, que eu apresentei até quando saí dessa rádio. E o programa anterior também. Eu, na verdade, entrava às 20 e saía à meia-noite. Nessa mesma época, tinha um outro colega que estava iniciando também como locutor, que ele trabalhava um dia sim, um dia não. E ele pediu um programa na rádio, ganhou esse programa na rádio, que era na parte da tarde, só que tinha dia que ele podia fazer e tinha dia que não. Aí ele me convidou para dividir o programa com ele e ficou assim, eu fazia um dia, ele fazia o outro dia. Diferente daquela combinação que eu tinha com outro parceiro, que éramos os dois apresentando juntos. Mas essas parcerias é bom que haja, que aconteça parcerias assim, é muito importante. Depois dessa rádio, eu tive que me ausentar, porque eu fui morar numa cidade diferente e saí, senti até que os donos ficaram meio desanimados, meio tristes, porque eu gravava os comerciais, né? Então eles ficaram bem chateados com a minha ausência. Aí eu parti para uma outra rádio, fiquei mais ou menos uns 3 meses, era uma rádio na praia, e eu fiz um programa também, mas com a certa dificuldade de não ter patrocinadores e eu tinha que trabalhar, correr atrás. Então era uma vez por semana, durante 3 meses mais ou menos. E lá os locutores já eram mais experientes, a gente trocava informações. É muito importante que você troque informações. Como eu disse, não entre em competições. Vocês são colegas de trabalho. A única competição que você tem que ter é com você mesmo. A cada dia ser melhor. Essa é a competição que você tem que entrar. Depois desses 3 meses, eu retornei ao meu bairro, mas percebi que os donos daquela rádio não me aceitariam de volta, porque eles acharam que eu saí por maldade, algo assim. Mas então também nem fui atrás. Alguns meses depois, essa rádio finalizou, fechou as portas.
E eu, curioso, né, querendo me manter em forma com relação à locução, consegui encontrar na internet meios de fazer web rádios. E foi aí que eu iniciei fazendo web rádios, para não perder a prática. Eu não queria perder a prática, a intenção era essa, e poder me divertir. Algum tempo depois, eu continuei com essa web rádio, mas aí abriu outra rádio comunitária. Essa foi a Impacto FM. A Impacto FM tinha o prefixo de 106,7. Foi muito boa também. Só que a maioria dos locutores eram da anterior. E quando eu fui lá pedir, junto com aquele parceiro meu, que tinha um programa que a gente dividia na parte da noite, os outros locutores de imediato não quiseram me aceitar na rádio. Futuramente eles pediram desculpa por isso, mas eu não levei a mal não, eu entendi, eu compreendi a intenção deles. Mas foram 3 dias, eles mandaram me chamar, aí eu fui, porque essa rádio também tinha o mesmo problema de ter que pagar para rádios do outro município gravarem os comerciais. Então eu já era um trunfo, porque os outros não sabiam gravar comerciais. Então eu entrei, aí nessa rádio, por causa da minha experiência, eu comecei a ser o diretor artístico, publicitário e comercial. Então eu gravava os comerciais, eu editava, eu fazia a programação, eu colocava tudo de especial na grade da programação, músicas, essas coisas ficavam todas por minha conta. Fora os programas que eu fazia, e às vezes eu substituía alguns que faltavam. Então foi uma rádio que eu trabalhei bastante e nessa foi a que eu mais ganhei dinheiro. E eu agradeço até o dono, porque o dono ele tinha uma empresa paralela e quando ele iria pagar os funcionários dessa empresa, carinhosamente ele ia no horário do meu programa para pagar os funcionários e ele sempre me pagava. E não tinha nada combinado, eu não combinei nada com ele, nem ele comigo. Só que ele me deu uma força muito grande e eu sou muito grato a ele. Assim como eu sou grato a todos que me deram uma oportunidade. Gratidão é algo muito importante. Finalizando a época dessa rádio aí, aconteceram coisas que fizeram com que a rádio saísse do ar, infelizmente. Politicagem, essas coisas assim que eu detesto, mas aí a rádio, infelizmente, saiu do ar. Eu continuei com várias web rádios, mexendo pela internet, adicionando pessoas pelo Facebook, pelas redes sociais, não é? E mostrando o meu trabalho, que era um trabalho mais como uma brincadeira, né? Prazerosa. Ao total, eu tive 4 web rádios. Ultimamente, eu ainda mantenho uma dessas 4 rádios, onde eu posso, de vez em quando, me divertir. Mas já tem uns 5 anos, mais ou menos, que abriu uma outra emissora de rádio comunitária no meu bairro e nessa rádio foi interessante a minha entrada. Quando abriram essa rádio aqui no meu bairro, os diretores da rádio não conheciam ninguém aqui no nosso bairro, então não sabia quem era locutor ou não. Uma prima minha que faz locução tinha contatos com conhecidos do diretor e ela acabou entrando. Eu não fui chamado e nem outros locutores que trabalhavam comigo em outras rádios. Então o que aconteceu? Eu fiquei encucado com isso, porque eu sempre fui muito respeitado como locutor, as pessoas me conheciam, gostavam do meu programa, e então eu fiquei meio chateado. Mas aí um dos colegas que trabalhou comigo em outra rádio, o segundo que eu dividia o programa, um dia era eu, um dia era ele foi pedir um espaço nessa rádio. Quando ele pediu espaço, ele disse que ele iria precisar dividir o programa com outro locutor, que ele tinha um locutor que já tinha trabalhado com ele. O diretor da rádio falou que iria pesquisar sobre mim para poder dizer se permitiria ou não. Alguns dias depois, ele obteve informações sobre a minha pessoa e, confiando no amigo dele que me conhece,
eu fui chamado lá na rádio. Só que o rapaz que iria trabalhar comigo nunca foi. Eu até agradeço ele porque eu só entrei para essa rádio por causa dele. Então eu sou muito grato a ele por isso. Aí no primeiro dia eu cheguei no estúdio, o diretor foi e falou, pode sentar aí, pode começar a falar. Aí eu comecei a fazer o programa assim, na frente dele, do nada. Aí ele olhou e ficou espantado, falou, nossa, mas você tem uma prática, parece que você está fazendo todo dia. Eu falei assim, não, é porque eu tenho uma web rádio e tal, eu brinco às vezes de fazer locução, mas eu nunca perco o ritmo mesmo não, eu sempre tenho o jogo de cintura, não é? Acho que é o costume, eu acho que a gente já fica impregnado a experiência, né, do que a gente já fez durante a vida toda e a gente continua no ritmo. E aí fiz o programa, ele gostou e eu estou até hoje, já fazem mais ou menos 5 anos. Bom, e isso foi mais ou menos, de forma resumida, a minha história com relação à locução. Esse vídeo é um vídeo mais ou menos explicativo para que você tenha um caminho mais fácil com relação às tentativas de se tornar um locutor. No início do vídeo eu falei algo sobre edição de vídeo. Eu já estou com bastante sono, muito sono eu estou nesse momento, mas mesmo assim estou tentando aqui continuar. E se não bastasse o medo, o terror de ser o primeiro vídeo gravado, isso dá uma tensão danada. Você que nunca fez vídeo, saiba que dá uma tensão mesmo, um nervosismo. E a gente não é bom em tudo, a gente não tem qualidade em tudo, a gente não tem dom para tudo, mas a gente tenta. Então eu queria que vocês percebessem a forma de se fazer para vocês verem que eu quis logo gravar de primeira. Tem umas interrupções, porque eu vou explicar já já por que tem essas interrupções. Quando você for gravar um vídeo, tenha em mente que você vai ter que ter um computador potente ou um celular potente, com bastante memória, porque senão você vai ter que gravar assim dessa forma que eu estou fazendo, picadinho, aos poucos, porque eu tenho que editar online esses vídeos. Então, se ficar muito pesado, fica difícil para subir, para upar esse vídeo, para editar. Então é dessa forma mesmo. Eu quis fazer dessa forma assim direto, tentando corrigir e ter erros ao mínimo, mas de forma assim, porque é dessa forma que você, quando inicia algo, consegue superar o medo. É só assim que você vai conseguir superar o medo, enfrentando. E é isso que eu fiz aqui. Eu espero que os próximos vídeos eu esteja mais ambientado e que tenha um desenrolo melhor, né? Mas agradeço aí a todos que ficaram até agora. Quem puder me dar uma força aí curtindo, compartilhando, dando ideias, né, sugestões. Eu vou pedir também que vocês mandem para mim relatos de traições, histórias de amor, histórias de terror, histórias de vida, coisas que a gente possa aprender e ensinar, trocarmos uma ideia, não é? Eu dar as minhas opiniões também e vamos abordar também curiosidades, cultura e um monte de outras coisas. Espero a sugestão de vocês aí. Muito obrigado e tchau, tchau.